A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Larissa, sou professora aqui da classe. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Vitória e eu também sou professora dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Pedro e eu também sou professor da classe dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o Daniel e faço parte da turma dos adolescentes. Muito bem, nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Nós estamos falando de Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar um like, de comentar, de compartilhar essa aula e se inscrever no nosso canal. Isso aí, nós estamos na classe dos adolescentes e na lição 6, que tem como título Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Então vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor meu Deus, eu quero te pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa aula e que o Senhor possa se fazer presente aqui, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Arthur e eu vim aqui para gravar o texto bíblico que se encontra em 1 Samuel 3:19. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E esse foi o nosso texto bíblico de hoje. Tchau! Muito bem, fizemos aí a nossa leitura bíblica e nós vamos iniciar essa aula que vai falar sobre Samuel, que foi um juiz, um profeta e um sacerdote. Mas a gente não pode falar da história de Samuel sem citar a história de Eli. Eli foi um grande sacerdote, um grande homem de Deus. Antes de Samuel nascer, Eli já estava lá. E Samuel, gente, ele foi chamado por Deus num tempo onde tinha pouca atividade de profetas. Um tempo de muita apostasia, o povo estava abandonando a fé, era um tempo de muita corrupção entre os sacerdotes, então tinham muitas pessoas mau caráter, tinha muitas pessoas mau caráter dentro do templo e muita gente que desobedecia a Deus. Bom, Eli era um sumo sacerdote muito respeitado naquele tempo, e o mais importante é que ele tinha intimidade com Deus, porém ele não sabia governar muito bem a sua casa, com seus dois filhos, Hofni e Finéias. Daniel, como eram os filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles cometiam vários pecados, por isso eles eram chamados de filhos de Belial, que significa que eles eram pessoas más. Eles desprezavam as ofertas do Senhor e, além disso, praticavam a prostituição. Deus, ele apontou os erros dos seus filhos, mas ele fez pouquíssimo para corrigi-los. Ele era um ótimo sacerdote, porém, era um pai omisso. E o mais chocante, os filhos de Eli estavam dentro do templo, eles também eram sacerdotes, mas eles estavam dando um péssimo testemunho. E eu tenho uma pergunta pra você: como você tem sido fora da igreja? Quando você tá na sua casa, na escola, na sua rua, no condomínio onde você mora, será que você tem dado um bom testemunho ou um mau testemunho? Se a resposta é um mau testemunho, você precisa urgente corrigir esse comportamento e acertar, porque além de dar um mau testemunho, você está desonrando a Deus com a sua vida. Exatamente. E era isso que os filhos de Eli faziam. E naquela época, a gente precisa pensar que eles estavam num contexto de tempo. As pessoas não serviam a Deus como nós servimos hoje. Naquela época, existiam os templos e os sacerdotes ofereciam os sacrifícios que o povo levava até o templo para adorar a Deus. E Hofni e Finéias eram sacerdotes e eles profanavam aquelas ofertas sagradas que as pessoas levavam até lá. E eles, tratavam como se não fosse nada. Eles se prostituíam com mulheres lá dentro do templo. Então era uma bagunça. E Eli não fazia nada para corrigir os seus filhos. Ele não fazia nada para reverter aquela situação, porque era um grave pecado. E fica essa reflexão para nós hoje, como a Vitória disse. Será que nós estamos dentro do templo de Deus, mas estamos desonrando a Deus? Será que dentro da igreja nós estamos agindo como honrando a Deus, mas na nossa casa nós estamos desonrando a Deus? 4 horas, um horário bom para poder limpar a igreja. Cheguei a tempo. Coloquei meu nome para ajudar o audiovisual, porque eles estão precisando de ajuda. É isso aí, tem que ajudar na obra de Deus. O secretário da igreja está me ligando. Rapaz, tudo bem? Vocês estão precisando de ajuda na cantina depois do culto? Pode colocar meu nome, eu ajudo sim. Tá bom, tchau. Bora que eu tenho pouco tempo e muita coisa para fazer.
Diamante, diamante. Vou fazer minha armadura de diamante. Filho, Oi. filho, Oi. eu e sua mãe estão precisando da sua ajuda aqui em casa. Vem ajudar a gente a lavar a louça? Calma aí, já tô indo. Filho, Oi, seu mãe. quarto está tão bagunçado. Vem arrumar ele. Calma aí, já tô indo. Eu não vou repetir. Calma aí, já tô indo, mãe. Filho, Oi, pai. você não vai ajudar a gente? Vou, espera aí, rapidinho. Esse jogo tem como pausar. Tá, pai, é porque eu tô numa parte muito difícil aqui. Depois eu vou. Sendo bem sincero, eu não te entendo. Você não faz nenhum esforço pra ajudar aqui em casa, mas na igreja você é tão disposto, proativo. Qual a diferença? Ah, é porque na igreja é igreja, aqui em casa é aqui em casa. Não é possível. E aí, será que você se identificou com essa situação que vocês acabaram de ver? Eu espero em nome de Jesus que não! Essa situação, apesar de não ser a mesma coisa que estava acontecendo com Hófini e Finéias, também é uma forma de desonra a Deus nos dias de hoje. É uma forma de desonra a Deus dentro da sua casa, com os seus pais. E nós precisamos entender que as coisas com Deus têm consequências. Então, se você age de um jeito na igreja e age de outra forma em casa, você terá consequências. Se você está agindo de uma forma errada e não muda, você terá consequências. Assim como Hófini e Finéias tiveram consequências sérias, porque no decorrer da história eles acabaram morrendo. E pra gente mergulhar na história de Samuel, nós queremos fazer um desafio com vocês. Será que eles vão conseguir cumprir? Ah, acredito que vão sim. Bora ver. Estamos aqui com o Tiago. Tiago. Conte a história de Samuel em 20 segundos. O Samuel era um menino que quando ele dormiu, Deus chamou ele. Ele foi 2 vezes no quarto de Eli. Aí na terceira vez ele falou pra ouvir falar, eis-me aqui, Senhor. Acabou. Obrigada, Tiago. Estamos aqui com o Rian. Rian. Conte a história de Samuel em 20 segundos. Sua mãe Ana, ela não podia ter filhos, ela orou. Teve um filho que foi o Samuel. Samuel foi entregado a Deus. Ele viveu com o sacerdote Eli no templo. E ali Deus o chamou um dia, quando ele estava dormindo. E a partir dali ele foi chamado como profeta. E ele começou a servir a Deus, ele foi entregado para Deus. Amém. Obrigada, Rian. Estamos aqui com o Nicolas. Nicolas. Conte pra mim em 20 segundos a história de Samuel. Samuel era um menino que vivia com o sacerdote Eli, e um dia, quando ele estava indo dormir na sua adolescência, ele ouviu alguém chamando o nome dele. Daí, ele, na primeira vez, ele não entendeu quem era. Na segunda, ele de novo não entendeu e foi perguntar pro Eli o que ele faria. Então, Eli mandou ele... Eu esqueci como era a fala, mas era como se fosse apresentando para Deus. Foi o que Samuel fez na terceira vez, onde ali Deus conheceu ele. Amém. Obrigada, Nicolas. Muito legal acompanhar as respostas de vocês. Então, Ana e Eucana eram um casal, marido e mulher, e iam sempre à cidade onde estava o templo para oferecer ofertas ao Senhor durante as festividades. Ana não podia ter filhos, então Eucana se casou com Penina, segundo o costume da época, porque era permitido eles terem 2 esposas. E vocês acham que elas viviam em um clima de paz e amor? Será, tudo gente? muito bom. Que elas eram amigas, Ana e Penina? Não, elas não eram amigas. Penina, ela era muito difícil. Penina, ela perturbava a vida de Ana 24 horas por dia. Você não tem filhos, você não tem filhos. Eu tenho filhos, eu dou filhos pra Eucana. E você não tem, porque você não pode ter filhos, você não consegue ter filhos. Eucana nunca vai te amar como ele me ama, porque eu dou filhos pra ele. E você não tem, Senhor. Você tem inveja de mim, porque eu tenho, você não tem, Senhor. Porque naquela época, para uma mulher não ter filhos era uma desonra. E Ana ficava desolada, muito triste, porque ela não conseguia ter filhos. E Ana, gente, ela ficava tão triste, mas tão
triste que tinha dias que ela não conseguia nem comer. Mas teve um dia que ela teve uma atitude e ela falou: Eu vou mudar essa situação. e olha só o que ela fez. Pois é, mas ao invés de ficar só pelos cantos se lamentando, ela foi se derramar aos pés do Senhor, que é o único que poderia atender ao seu pedido. É isso aí. E da mesma forma, somos nós hoje, você, adolescente. Da mesma forma que Ana foi recorrer ao Senhor, que ele era o único que podia resolver o problema dela, assim também é com todas as áreas, todos os problemas que nós passamos hoje em dia. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, porque ele é o único capaz de resolver todos os nossos problemas. E independente da sua angústia, independente da sua tristeza, da sua dificuldade, daquilo que você tem passado, não murmure, não saia reclamando. Assim como o Daniel falou, não saia pelos cantos se lamentando, mas vá aos pés do Senhor, porque assim como ele pôde resolver e resolveu o problema de Ana, assim ele também vai resolver o seu problema. Infelizmente, nós vemos muitos adolescentes hoje com problemas seríssimos, só que eles têm recorrido a pessoas erradas. Eles têm procurado amigos, eles têm procurado as redes sociais e não têm procurado a verdadeira e a única solução para os seus problemas, que é Jesus. Olha só o que a Bíblia diz sobre Ana nessa parte. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ela estava com a alma amargurada, ela estava triste. E muitas vezes, adolescentes, você também tem se sentido assim, triste, sozinho, muitos adolescentes deprimidos nos dias de hoje. Mas o que você tem feito? Porque Ana, ela perseverou em orar e Deus ouviu a oração de Ana. Então, é assim também que nós devemos fazer. Está com problema, está triste, vai orar, vai aos pés do Senhor. E Ana estava tão triste, tão chorosa naquele momento, se derramando diante de Deus, que Eli pensou que ela tivesse bêbada. Então pensa só, para Eli pensar que ela estava bêbada, como que devia ser a situação dela naquele momento? Mas Deus ouviu essa oração e ela fez um voto com Deus. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor. E o Senhor abençoou. Ela teve Samuel. Isso é muito legal porque era o que ela mais queria. Mas quando Deus deu a ela devolveu para Deus o que ela tanto pediu. E o mais legal de tudo é que Deus deu a ela muitos e muitos mais filhos depois de Samuel. Então ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Agora, peraí que eu acho que eu tô ouvindo um som. Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo também. Eu acho que é o Plantão Marcas News. A paz do Senhor, telespectadores. Bem-vindos a mais um Marcas News, onde as notícias de hoje se encontram com as histórias de ontem. O meu nome é Mila Milagres e na edição especial de hoje falaremos sobre a história de um menino muito especial. Ele ainda era criança quando ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Vamos falar sobre o chamado de Samuel. Estamos em Siló, no tabernáculo do Senhor. Um menino chamado Samuel servia ao Senhor ajudando o sacerdote Eli. Samuel era obediente, dedicado e vivia no templo desde pequeno. Eram tempos difíceis, então ouvir a voz de Deus era algo muito raro. Mas tudo estava prestes a mudar. Era noite, todos estavam dormindo e estava um completo silêncio no templo. Quando de repente... Samuel. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. Até que Eli percebeu que era Deus chamando o menino. Foi então que Eli deu uma dica valiosa para o menino Samuel. Samuel, você ouviu essa voz quantas vezes? 3. 3 vezes? 3 vezes. Eu já sei quem tá falando com você. Eu também sei. Da próxima vez que você ouvir essa voz, diga bem assim: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Tá bom. Naquela noite, Samuel ouviu a voz de Deus pela 4ª vez. Dessa vez, ele respondeu como Eli o ensinou. Samuel recebeu uma mensagem profética pela primeira vez na vida. Vou fazer em Israel algo que fará tinir os ouvidos dos que ficarem sabendo. Farei sobre ele tudo o que falei contra a sua família.
eu lhe disse que julgaria sua família por causa do pecado dos seus filhos, e ele não os repreendeu. Deus revelou a ele algo muito sério sobre a casa de Eli. Imagina só, um menino ouvindo uma mensagem tão forte da parte de Deus. Mas, mesmo com preocupação, no dia seguinte, Samuel contou tudo para Eli, sem esconder nada. Assim, a família de Eli seria julgada e Samuel se tornou um profeta em Israel. Todos passaram a reconhecer que ele era usado por Deus. Que história! Deus usa aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz. Bom, por hoje é só, galera. Até a próxima edição do Marcas News, onde aprendemos com as histórias de ontem para viver melhor o hoje. Tchau! Pessoal, a mensagem que Samuel recebeu da parte do Senhor não era nada fácil. E como a gente viu e sabe, todas as nossas atitudes, elas têm uma consequência. E chegou essa hora para os filhos de Eli, para casa de Eli. Só que Samuel, ele ficou um pouco assustado com tudo aquilo que tinha acontecido, com a mensagem que ele recebeu, porque ele ainda era uma criança. Pois é, uma mensagem de juízo para a casa de Eli. Então existia uma mensagem forte para ser passada naquele tempo. E Deus escolheu quem? Samuel, uma criança. E Deus fez isso porque ele se agradou de Samuel. Mesmo sendo apenas uma criança, ele viu em Samuel que ali existia um servo dele, que cresceria e seria apto para transmitir a sua palavra para a casa de Eli e também para todo o povo daquele tempo. Porque Deus, ele não se limita na idade, ele pode falar com quem quiser, independentemente da idade ou da mensagem. E assim como Deus falou com Samuel quando era criança, ele pode falar com você também. Como o Daniel falou, Deus ele faz através das pessoas independente da idade, mas mediante a sua vida de intimidade com ele. E é interessante que a gente vê nessa história que quando Deus chamou Samuel, Samuel não reconheceu, porque ele ainda era uma criança, ele não tinha tido esse discernimento. Mas depois que Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus e começou a ter uma vida mais profunda de intimidade com ele, ele nunca mais deixou de reconhecer a voz do Senhor. Então, adolescente, se você não ora, se você não lê a palavra de Deus, se você não busca, você nunca vai ouvir nada de Deus. Porém, se você orar, se você ler a palavra de Deus, se você buscar uma vida de intimidade com Deus, aí sim você vai poder ouvir a voz de Deus e aí você vai saber discernir a voz de Deus. Tem adolescente que pensa que dá pra levar a vida desse jeito. Amiga, Deus não fala comigo. Como assim Deus não fala? Eu já tentei, eu já fiquei em silêncio, eu já tentei de tudo. Tá, mas ele não fala, eu não ouço a voz dele de jeito. Tá, mas me escuta. Você tá fazendo devocional? Eu fiz. Quando? Ontem foi terça? Eu fiz sexta. Aí você ficou sábado, domingo, segunda, terça sem fazer devocional. Mas... E orar? Você tá orando? Eu orei 2 minutos antes de almoçar. Orei agradecendo a Deus pelo dia. Orei uns 5 minutos. Entendi. Mas Deus não fala comigo. Eu acho que ele tá precisando te ouvir um pouquinho mais, né? Adolescentes, misericórdia! Espero que vocês não estejam desse jeito e, por favor, vamos começar a cultivar uma vida de intimidade, de oração e devocional em dia com Deus, tá bom? Pois é, e com isso Samuel foi crescendo e era temente a Deus. Samuel, ele foi um profeta, foi um sacerdote e também foi um juiz, porque ele julgava, as questões do povo naquela época. O povo estava sofrendo muito, mas também estava pecando muito, desonrando muito a Deus. E ali, Samuel se levanta como um profeta para transmitir as mensagens proféticas de Deus ao povo. Samuel se levantou num tempo onde havia pouca atividade profética. As profecias dele se cumpriam. Deus aparecia a ele. Com isso, ele ganhou o respeito de toda a nação. Quando Samuel passava, as pessoas olhavam e falavam: ali vai um homem de Deus. E ele iniciou uma escola de profetas no seu tempo.
Ele reuniu um grupo de profetas e essa formação, todo esse trabalho que ele fez foi um grande legado que Samuel deixou. E nós estamos falando sobre Samuel ser um profeta em tempos de apostasia, em tempos de pessoas abandonando a fé, dele carregar uma mensagem profética para esse povo. Será que a gente consegue pensar como isso se relaciona com a gente nos dias de hoje? Será que nós também somos profetas nessa geração? Como um adolescente pode ser profeta nesse tempo? Do mesmo jeito que foi Samuel. Primeiro, ele precisa amar a Deus. Ele precisa ser fiel a Deus. Uma vida de pureza e santidade é uma coisa que Deus aprecia muito na adolescência. Hoje, um adolescente, para ser profeta, deveria se afastar do mundo, deveria evitar um pouco esse mundo virtual e dedicar-se à palavra de Deus. Samuel foi criado no templo. Esta é uma dica extraordinária. É viver na igreja, aprendendo de Deus, lendo as Escrituras, crescendo na oração e no poder do Espírito Santo. Deus precisa de profetas na adolescência para ajudar tantos outros adolescentes com problemas e com tantas crises existenciais. Os profetas de Deus têm as respostas que o mundo precisa e Deus quer usar cada um de vocês como profeta dele, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por cada ensinamento que a história de Samuel traz para nós nos dias de hoje, traz para vocês adolescentes. Num tempo que muitos estão se corrompendo, Deus ele tem para nós uma mensagem profética para nós carregarmos e anunciarmos nessa geração. Carregarmos uma mensagem de santidade, carregarmos uma mensagem de que Jesus está voltando, carregarmos uma mensagem de arrependimento de pecados e a salvação que Jesus pode trazer para todo aquele que crê. Samuel anunciou a mensagem que Deus deu a ele. E nós também devemos anunciar essa mensagem que Deus nos entrega nos tempos de hoje. Então, seja você também um profeta da sua geração. Amém? Amém! Bom, e chegamos no momento muito especial da nossa aula, que é o momento das nossas ofertas. Isso aí, tá aparecendo aqui embaixo o QR Code do Pix, do PicPay, a conta bancária da igreja. E além disso, nós temos também o projeto dos 1000 Valentes, que é um projeto para compra desse espaço maravilhoso que você tá vendo aí. A paz do Senhor, adolescentes! Eu me chamo Rian Brian e estamos aqui para mais um quiz. Vamos para a pergunta de número 1. Qual eram os principais pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias? Letra A. Eram preguiçosos e não ficavam no templo. Letra B.
desprezavam as ofertas do Senhor e se prostituíam no templo. Letra C, eram desobedientes apenas em casa. Ou letra D, eram soberbos e queriam tomar o lugar de Eli. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a letra B. Desprezavam as ofertas do Senhor e se prostituíam no templo. Vamos para a segunda pergunta. Por que a chamada de Samuel foi tão marcante? Letra A, porque ele era o único menino no templo. Letra B, porque Deus já tinha falado com ele antes. Letra C, porque naquele tempo as profecias eram raras. Ou letra D, porque ele era o filho do rei. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a letra C, porque naquele tempo as profecias eram raras. Vamos para a terceira pergunta. Que tipo de mensagem Deus deu para Samuel naquela noite? Letra A, uma profecia sobre o tempo de seca. Letra B, um aviso sobre os inimigos de Israel. Letra C, um juízo contra a casa de Eli. Ou letra D, um juízo contra a impiedade do povo. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a letra C, um juízo contra a casa de Eli. Vamos para a quarta e última pergunta. Qual foi a grande missão de Samuel depois que ele cresceu? Letra A, ser rei de Israel. Letra B, ser um grande guerreiro do povo de Deus. Letra C, ser um grande profeta. Ou letra D, ser um grande profeta, juiz e liderar o povo. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a letra D. Ser um grande profeta, juiz e liderar o povo. E foi isso, adolescentes. Tchau! Amém. Deus abençoe cada um que ofertou e você também que respondeu certinho aí do nosso quiz. Parabéns. Agora vamos orar para finalizarmos essa aula. Senhor, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado porque o Senhor guardou cada um de nós que estamos aqui. E eu peço que o Senhor venha abençoar cada um dos adolescentes que está nos assistindo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.